Fala, líder! Tudo nice com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao mais um Papo de Líder. Aqui, assim como em qualquer outro conteúdo que eu posto nas minhas redes, eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a bater meta todo mês, mesmo que você esteja neste momento com uma equipe desmotivada. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou a Nice. E o tema do nosso episódio de hoje está imperdível. Nesta live de hoje, eu vou ajudar uma seguidora. Boa noite, Rani, tudo bem? Boa noite, Si. Tudo bem com vocês? Me digam se vocês me ouvem bem. Antes de eu começar aqui, né? Vai que eu me empolgo e vocês não me ouvem. Vocês me escutam? Responde para mim se sim. Tá me ouvindo bem? Não tá chiando de 0 a 10? Fala para mim como que tá a qualidade do áudio. Ah, ótimo. É muito bom. Eu coloquei o telefone, o fone sem fio. Eu falei, pô, vai que não tá me ouvindo, né? Bom que vocês estão me ouvindo. Talvez vocês me conheçam, talvez não. Eu sou a Nice. E aqui nas minhas redes eu trago conteúdos que ajudam líderes a bater meta todo mês, mesmo que estejam com equipe desmotivadas. E nos meus canais eu tenho vários conteúdos que mostram como isso é possível. Não é mágica, não existe fórmula mágica na liderança de equipe, muito pelo contrário, existe método, né? Então é isso que eu procuro realmente ensinar. E método, todas as vezes que a gente fala de método, vem algo trabalhoso, vem algo muito dificultoso e não é nada disso. O método, ele é simples. E como eu descobri esse método? Como líder, né, que sou há mais de 18 anos, eu estruturei um passo a passo com base em metodologias ágeis que existem no mercado, que são bastante conhecidas dentro das empresas, mas que quando eu trazia para o meu campo de batalha como líder, eu não conseguia implementar. Então, o que eu fiz? Eu fui adaptando essas metodologias, os passos que ali existiam, e trouxe para a realidade de uma liderança. Então, eu criei, e eu tenho muito orgulho disso, uma metodologia exclusiva para líderes de equipe. E aqui, olha só quem tá aqui com a gente, Davi, ou David, me perdoa se eu falei errado o seu nome, Emerson, Carlinhos, que prazer ter você aqui. Carlinhos é um dos primeiros líderes que conheceu essa metodologia logo que eu comecei de fato a implementar nas equipes, e o Carlinhos, que está me dando a honra de estar aqui com a gente na live de hoje, ele colocou em prática. Eu diria que o Carlinhos é meu faixa preta. Ele é um dos líderes que mais colocou em prática essa metodologia, e quando o Carlinhos começou a implementar essa metodologia, ele era supervisor, ele foi promovido a coordenador, passou pelos níveis de júnior, de pleno, de sênior, assumiu uma gerência e hoje atua como gerente de operações. Que honra ter você aqui, Carlinhos, muito feliz. Boa noite, Juliane, tudo bem? Gente, o tema desse episódio de hoje tá imperdível, por quê? É uma live muito especial, foi um pedido de ajuda de uma seguidora minha. Essa seguidora, ela me chamou no direct aqui dessa rede e ela me falou o seguinte, eu vou ler na íntegra o pedido de ajuda dela. Olha só, que incrível! E aí, gente, isso me motiva porque, já que o meu foco é ajudar líderes, quando eu recebi esse pedido de ajuda, eu falei, agora. E aí, o que eu fiz? Vou gerar uma live, porque quem sabe nessa live eu vou ter líderes que conhecem do que eu vou falar aqui e vão poder me ajudar a ajudá-la. Olha que demais. Ela mandou assim, ó, pra mim no direct. Me dá uma dica? Qual ação posso usar para diminuir o absenteísmo da minha equipe? Como posso implementar? Qual é o líder que não passa pelo sufoco de ter absenteísmo, de ter pessoas faltando na equipe, né? E muitas vezes o absenteísmo é o terror da liderança. Por quê? Porque se você não tem as pessoas ali, as tuas metas elas ficam muito mais difíceis de serem entregues, dificilmente você vai conseguir
num curto espaço de tempo, com esforço menor, entregar estes resultados. E mais do que isso, né? Se você não tem as pessoas ali com você, como é que você vai engajar um time, sendo que você precisa ficar ligando para as pessoas muitas vezes, entendendo por que essa pessoa não está vindo, prestando contas, criando plano de ação. Então, o tema da nossa live de hoje, ela veio muito a calhar, porque a gente tem muitos líderes que sofrem disso. Então, por isso que o tema do nosso episódio de hoje é: qual ação posso usar para diminuir o absenteísmo da minha equipe e como posso implementar esse plano? Olha só, eu estou aqui com a Aninha, Ana Cássia nessa live, que demais ter você aqui, muito bom. Gente, e eu quero começar esse papo de líder convidando um líder para entrar no ar aqui comigo. É um líder que também implementou o meu método. O Carlinhos, né, como eu disse para vocês aqui na introdução do vídeo, eu considero ele como um dos meus faixas pretas, tá? E aí ele escreveu ali no chat, ô louco, que honra ter vivido tantas histórias contigo. Uma honra mesmo, Carlinhos, foi incrível. Foi um case que eu carrego com muito carinho na minha jornada profissional, pode ter certeza disso. Mas, inicialmente, eu vou convidar aqui para entrar comigo, eu não sei se já está aqui na live, tá? É o Zenário. O Zenário, ele foi um líder que pegou essa minha metodologia, ele colocou em prática junto com a equipe dele. E o Zenário, ele também já foi promovido, se eu não me engano, 2 vezes. Eu vou convidá-lo para entrar aqui comigo e juntos a gente vai explorar um pouquinho desse mundo da liderança e vamos ajudar essa minha seguidora. Claudiane, esta live é especial para você. A gente vai te ajudar, nós vamos explorar esse tema aqui na live. Caso você não consiga entrar ao vivo, eu vou subir essa live em todas as redes depois que eu finalizar. E a gente vai trocar ideias, vai bater um papo de líderes aqui, trazendo respostas e te ajudar. Como é que você consegue estruturar um case para te ajudar nessa segunda fase do seu processo seletivo, para se tornar líder de equipe? Vai ser uma honra poder contribuir de alguma forma, ainda que indiretamente, tá? Zenário, se você já estiver aqui na live, me manda uma solicitação para você entrar comigo ao vivo. Não sei se ele tá aqui. Se ele não tiver, eu vou chamar o Carlitos mesmo. O Carlinhos está aqui comigo na live também. Eu já vi ele por aqui. Se você quiser, Carlinhos, já me manda uma solicitação também. Como eu não tô vendo o Zenário aqui, mas aí, se for o caso, entramos nós 3 juntos. Não tem problema, vai ser uma live... o Zenário tá ali, ó, enviou uma solicitação. A Ana Cássia, ela colocou: que sorte ter trabalhado com vocês. Me tornei uma pessoa e profissional melhor. Gratidão. Gratidão a minha de ter tido pessoas tão incríveis na minha jornada. Deixa eu ver como é que eu chamo aqui o Zenário. Deixa eu ver a solicitação que ele me mandou. Zenário, vou aceitar. Vi, que legal ter você aqui na live também, Deverlan. Mega de um super também, fazendo um trabalho incrível. Olha ele aí! Olá! Eu ouvi bem? Eu te ouço super bem. Você me ouve bem? Bem, super bem. Maravilha! Ai, que bom! Obrigada por você ter aceito, viu? Saudade. Vamos fazer uma live aqui muito legal para ajudar essa seguidora que está passando por um processo seletivo. Quem de nós nunca viveu isso, né? E o case que ela precisa estruturar para essa segunda etapa do processo seletivo dela é sobre absenteísmo, né? Não sei se você estava no momento que eu falei o case, mas o case eu coloquei exatamente o tema da nossa live de hoje. Qual ação posso usar para diminuir o ABS da equipe e como implementar? Porque mais do que saber o que fazer, é como implementar tudo isso, né? O Emerson está falando, meu coordenador, olha aí, tem pessoas lideradas por você aqui, hein? Então, bora lá, vai ser uma live muito legal. Bom, primeiro, Zenário, eu quero agradecer por você ter, de forma tão generosa, mais uma vez ter aceito meu convite para a gente trocar esse papo de líder e poder ajudar tantos outros líderes que estão aí na jornada, passando pelo que nós já passamos, né? Então, por que não transbordar e ajudar essa liderança? E eu queria te ouvir um pouquinho, rapidamente, assim, contando a sua jornada e como é que você me conheceu? Como é que a gente cruzou o nosso caminho aí nessa jornada antes da gente começar com o tema efetivamente do episódio de hoje? Me conta um pouquinho.
Primeiramente, para quem não me conhece, sou o Zenário, né, aqui de Mossoró, do Nordeste. E, Nais, eu conheci seu trabalho lá em 2019, né, que eu já tinha até falado lá, quando eu fiz meu processo seletivo, meu primeiro processo seletivo para coordenador. Eu já era supervisor há um tempo já, e aí eu senti a necessidade, né, de novos patamares, de subir dentro da empresa, e aí eu fiquei buscando metodologias, e aparecem várias, né, tem várias metodologias. Só que nenhuma era tão detalhada, né, assim, para mim entrar no detalhe e conseguir realmente ter um resultado. E aí, porventura, eu vi um vídeo seu no YouTube, que justamente era com o Carlinhos, que tá aqui na Ah, live. que legal. Vou chamar ele para entrar com a gente daqui a pouco. E teve ele contando, né, como foi que ele fez. Também teve a promoção dele, que você publicou também a promoção que ele teve para coordenador. E aí eu falei assim, então, se o Carlinhos conseguiu com essa metodologia, eu também vou conseguir. Boa! E aí eu comecei a implementar. E aí eu tive, né, um problema pessoal, eu saí da empresa que eu estava. E aí, ao voltar, eu voltei também com esse pensamento de implantar essa metodologia no produto que eu estava. E foi aí que eu consegui lhe conhecer ainda mais, me aprofundar ainda mais dentro da metodologia e ter ganhos dentro da operação naquele momento que eu estava. E aí, mais ou menos, quase 6 meses dentro da operação, fiz um processo seletivo interno e fui aprovado como coordenador estratégico dentro da empresa. Com 2 meses, através da metodologia também que eu aplicava, né, sua dentro da operação, eu fui convidado para voltar para a operação como coordenador júnior. E com 7 meses promovido a pleno, que é o cargo que eu estou agora. Uau, que incrível, que jornada linda. E no espaço de tempo de quando? A partir do momento que você começou a praticar, claro que não é só a metodologia, né? Tem todo. Não adianta você conhecer algo que faça sentido e não colocar em prática, mas a partir do momento que você conheceu a metodologia, que você entendeu como estruturar e organizar a tua rotina como líder, colocou em prática esse passo a passo, aliás, lindamente, porque eu pude acompanhar de perto. Em qual foi o espaço de tempo entre este momento como supervisor até você chegar na coordenação? Você está como sênior ou Estou como como pleno? pleno. Como pleno. Da supervisão até a coordenação pleno. Me conta, e qual foi esse espaço de tempo? Deu em torno aí, Nice, de 1 ano e 3 meses. Né? Para supervisor a coordenador foram 6 meses. Né? Que Para chegar legal. até o pleno, juntando tudo, deu aí 1 ano e pouco, 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses. Que jornada relâmpago e linda, hein? Sim. Parabéns, muito bom, muito bom. Você é a prova viva de que realmente funciona, né? Então, fico muito feliz e orgulhosa disso. E aí, como que você se sentia, Zenário? E eu sei que, assim, na empresa que você trabalha, assim como em tantas outras, os profissionais têm as metodologias, têm o formato de gestão das suas empresas, mas muitas vezes o como é um ponto cego para esse supervisor ou para esse líder. É como pegar tudo isso que as empresas disponibilizam e estrutura na liderança de equipe, que é daí que eu realmente venho para fazer este elo, né? Entre o que a empresa já tem, organizar tudo isso e ajudar esses líderes a bater meta e mesmo que tenham inicialmente uma equipe desmotivada, porque esse passo a passo vai mostrando o caminho. Como é que a gente se conheceu e como que você se sentia no seu dia a dia, né? Apagando incêndio, no piloto automático e cada hora uma demanda diferente. Como que você se sentia antes? E aí, depois que você implementou, como você se sentiu e como que a tua equipe começou a reagir ali? Conta um pouquinho. Nice. Antes da metodologia, a gente busca sempre um método que nos auxilia a ter um norte, a ter um caminho. E dentro da operação é uma coisa que não para, né? Todo instante vem um insight novo, é uma coisa nova, e aí você não tem esse tempo e um método certo. Então você busca vários, né? E dizia até uma frase da Alice no País das Maravilhas, né? Vários caminhos lhe direciona para caminho nenhum. Então dentro da operação era muito isso, né? Era muita coisa, pega um método aqui, pega um método outro, aplica que vai dar certo e às vezes não dava, porque a correria não deixava a gente sentar e centralizar e traçar. Então, eu me via meio que fazendo muita coisa e ao final do dia eu não fazia nada, porque o número às vezes não vinha da forma que a gente projetava vir. E aí, como consequência, a nossa equipe automaticamente ela sente isso e ela também não tem essa entrega, esse engajamento, porque ela não sente seguro naquilo que eu estou passando, né? Naquilo que eu estou direcionando, porque todos os dias é uma coisa diferente. E aí, quando eu conheci o método, que é uma forma mais organizada, mais estruturada e simples,
e ao mesmo tempo complexa, mas quando você entende, você consegue colocar em prática, eu acho que é esse o diferencial. É um método que você consiga colocar em prática, não que você idealize, tente e não funciona, e não se frustra, né? E aí eu consegui ter uma consistência. Eu acho que não é só entregar o resultado naquele mês. É todos os meses você ter essa consistência. Eu acho que o método traz muito disso. Né? Quando eu aprendo a agrupar, quando eu aprendo a separar, quando eu aprendo qual público o foco eu tenho que atuar. Porque às vezes tem metodologia que nos direciona para atuar com um público que eu não preciso gastar tanta energia ali. E tem um outro lá que eu preciso gastar energia e passa despercebido e aí o número não vem. Então, acho que ele ajuda a direcionar para você atuar com o grupo certo, com as pessoas certas, para o número vir de uma forma até mais rápido e mais orgânico e saudável, né? Porque vem com uma consistência, não vem só um mês. Eu entrego o mês, no próximo eu passo a não entregar, não. Todos os meses a gente consegue entregar. E aí, o prova disso dentro do meu case foi no produto que eu estava como supervisor, onde o indicador de qualidade tinha um certo peso e eu não conseguia chegar. E quando eu parei, centrei e estruturei, eu conseguia sair aí de 50, eu acho que era 53 na época a nota, para 85, 93 pontos. Né? Então, para mim, foi uma evolução muito grande dentro de um curto espaço de tempo. Não durou tanto tempo assim o processo para chegar aos ganhos. Muito bom. E aí você começa a ganhar visibilidade, você começa a se destacar, obviamente se sente seguro para você encarar processos seletivos, e aí vai, né? É só o resultado de tudo isso é só uma consequência linda, né? Muito legal. E hoje, E aí, e sim, hoje pode falar. dentro da minha equipe, eu aplico muito isso. Eu acho que foi o diferencial entrando na outra operação, né? Promovido para outra operação. Eu acho que foi um diferencial ter esse método mais estruturado para atuar com os supervisores, né? Porque aí eu saio de atuação com o operador da ponta e passo a liderar líderes, né? Que é um pouco mais complexo, que eu tenho que fazer outra cadeia. E quando eles compram a ideia, compram o método e a gente segue tudo bonitinho, eu acho que foi aí quando, com 7 meses, veio minha segunda promoção. Pela visibilidade, pelas entregas históricas que a gente fez dentro do grupo. Uau, que lindo! E você continua levando a metodologia por onde você Sim. vai. Inclusive, eu implantei um segmento novo em uma outra cidade que tem a mesma EPS e foi implantando com os novos líderes também, né? Para que com 30 dias eles consigam aí ter uma evolução com relação ao resultado. Que incrível, que demais. E aí, Zenário, já partindo para o tema da live, né? Falando sobre absenteísmo. Você lembra de alguma situação que você chegou, você viu o absenteísmo estourando, e aí você começou a colocar a metodologia em prática, e você percebeu o engajamento mudando, as pessoas se envolvendo. Você tem alguma situação para você compartilhar, já indo ao encontro do pedido de ajuda da minha seguidora linda? Tem. Uma coisa que a metodologia traz, quando a gente faz a questão do agrupamento, né? Que a gente consegue agrupar as pessoas. Primeiro ponto que aí os candidatos que estão aqui, os pessoas que estão aqui, têm que entender que o absenteísmo não é só a falta íntegra, né? Não é só o dia que o colaborador perde. A saída antecipada, que é o interrompimento da jornada, também é um absenteísmo. O atraso não explicado, né? Não justificado, também é um absenteísmo. Então, existem outros fatores que também geram o absenteísmo dentro das empresas, né? E dentro, quando você usa a metodologia de agrupamento, eu consegui ter uma redução no ABS, porque eu consegui separar os públicos. Qual é as pessoas que faltam o dia inteiro, qual é as pessoas que faltam porque saem antes do término da jornada, e quem entra após o horário estipulado. E aí eu consigo ter 3 grupos. E eu consigo ver em qual grupo eu vou gastar mais energia e como eu vou gastar. Então, quando a gente fala da metodologia de trazer o diagnóstico, eu uso muito tipo uma entrevista com o colaborador, né? Eu acho que também dentro da metodologia tem que ter essa proximidade, né? Esse cuidado com as pessoas de entender o porquê. E aí ele me traz, dentro do detalhe, ele me abre um leque de opções de como eu atuar dessa forma. Entender por que o cara faltou o dia todo, né? Qual é a enfermidade, se é alguma coisa que eu posso ajudar como gestor, porque também a gente sabe que o absenteísmo ele também se liga ao convívio, né? A como o gestor engaja a equipe naquele momento que às vezes eu acabo fazendo pelo meu gestor. Então eu acabo dizendo assim,
tô legal hoje, mas eu vou me esforçar até onde eu der, para poder entregar o melhor ali para o meu gestor. Então, a gente consegue ter essa separação. E aí eu consegui ter um ABS mais saudável quando eu entendi que qual é o problema do cara que está sendo antecipado, qual é o problema do que está chegando atrasado e o que está acontecendo com o que não vem. E como a gente vai conversar e direcionar. Então, a metodologia, além de fazer esse agrupamento, né, e essa separação por grupos, ela me dá um norte de como eu estruturar um feedback aplicando em grupos diferentes, porque o feedback para um não é o mesmo para os demais. E ensina isso muito claro. Então, às vezes, a gente peca muito como gestor em aplicar o feedback para um, sendo para todos. Como em grupo, sendo que tem que ser direcionador, porque não é o mesmo cenário de ambos. Então, isso me ajudou muito. Então, o cara que chegava atrasado começou a não chegar, porque a gente começa a entender, faz um ajuste de horário e consegue adequar ao colaborador. O que saiu antecipado também conseguimos entender e diagnosticar, e aí com a ação conseguimos evitar. E conseguimos reduzir também aquelas pessoas que o dia inteiro não vinha também para a empresa. Então, pessoas que aí entra dentro do que você fala. Motivação também. Né? Se eu não estou motivado, então não, a minha presença dentro daquela companhia é indiferente. Se o meu gestor não tem esse cuidado, esse feedback estruturado, então eu entendo que ele não se importa comigo e está indiferente à minha presença. Eu acho que a metodologia ela ensina você a estruturar de uma forma que o colaborador entenda o quanto ele é importante e quanto aquela falta impacta não só na saúde financeira da empresa, mas também na presença dele ali. Como se eu dissesse assim, Nice, você é importante para mim. E eu senti sua falta hoje. Então, eu apliquei o feedback estruturado na pessoa certa. Diferente do que saiu antecipado, que teve uma outra necessidade. Perfeito. E tem alguns pontos super importantes que você trouxe na sua fala, que eu vou, até de forma didática, para quem não tem ainda tanta familiaridade com o absenteísmo, como é o caso dessa seguidora que pediu ajuda e que está montando o case, né? O que é importante o líder, principalmente aquele talvez que aspire uma liderança, entender. O absenteísmo, que são as faltas, ela está dividida em dois grupos, em dois grandes grupos. As faltas justificadas, que são aquelas que normalmente o nosso liderado entrega os atestados médicos, e aquelas que são injustificadas. E aí abrem as subcategorias, como você bem colocou, os atrasos, às vezes o log antecipado, e muitas vezes a saída mais cedo. Aí tem N variáveis que precisam serem desdobradas, que entra aí o agrupamento que você comentou. Para as faltas injustificadas, sejam elas faltas íntegras, eu adorei esse termo que você utilizou, ele simplesmente não veio trabalhar naquele dia, ou atraso por qualquer espécie. Estourei pausa, muitas vezes loguei atrasado, desloguei antecipado, tudo isso vai gerando horas ou minutos em atrasos que acarretam o absenteísmo. Para injustificado, o que eu normalmente oriento os líderes? Sejam rígidos com os processos e muito gentis com as pessoas. Essa máxima, ela precisa fazer parte diária do dia a dia mesmo, sabe? De qualquer líder. Isso se estende, eu acho que para qualquer nível profissional. Mas ser rígido com os processos significa que, claro que aqui eu estou considerando que o líder já fez todo o trabalho, que ele já tem a equipe jogando junto, que ele já aplica ali uma metodologia de trabalho e que ele já sabe até onde ele pode ir com cada liderado dele. Então, quando ele já tem todo o time ali, né, aderente ao seu estilo de gestão, e não existe estilo certo ou estilo errado, são estilos de gestão e que nós, como liderados, temos que nos adaptar a esses estilos de gestão. Mas uma vez que já existe essa sinergia nesta equipe, o que o líder precisa entender? Que ser rígido com os processos é você conversar, é você registrar o que está conversado, porque palavras vão ao vento, então o líder tem que registrar. E se houver reincidência, ele tem que entrar com a escala pedagógica de acordo com a empresa que ele atua. De acordo com a orientação jurídica, não dá para eu querer convencer um liderado meu que falta injustificadamente. O que isso quer dizer? Eu nem sequer te dou uma satisfação da minha falta. Se o líder não chama para ter um diálogo, na grande maioria das vezes, quem falta ou atrasa injustificadamente, deixa abaixo. Se o líder não chamar e não estiver ali realmente acompanhando,
esse liderado não vai ter iniciativa de chamar. Então, ser rígido com os processos é muito importante porque você vai acompanhar as reincidências. Se esta pessoa for reincidente, você vai entrar com a escala pedagógica e dependendo do nível de escala, o que isso significa? Sequências de advertências, sequências de suspensão, até você entrar com uma justa causa. E claro que você vai fazer isso sempre com o respaldo jurídico da empresa. Mas a partir do momento que você segue a escala pedagógica, que já tem a validação de RH, do teu gestor imediato, do jurídico, a justa causa é inevitável. E muitas vezes o líder não vai precisar nem perder tempo. E aí, mesmo no momento de desligamento, para comunicar essa justa causa, ele vai ser o quê? Gentil com as pessoas. Sempre. O líder não pode perder a razão. Agora, quando a gente está falando de uma falta justificada, que é aquela que eu entrego um atestado médico, o que os líderes normalmente falam? Os líderes que não aplicam a minha metodologia, óbvio. Aquele líder mais do mesmo, os mimizentos da vida. Eles falam assim, mas eu não tenho o que fazer. Quando o coordenador ou o gerente vai lá e cobra, meu, e aí, de novo, fulano faltou. Daí ele fala assim, mas eu não tenho o que fazer, ele entregou atestado. E acabou. Ele entende que, cara, entregou atestado, não tem o que fazer. Só que eu até soltei um vídeo essa semana falando muito sobre isso. Existe algo que os líderes que recebem uma sequência de atestados médicos ignoram com sucesso e que não deveriam, que é o CID. O que é o CID? O CID é como se fosse o RG da doença. É um código, para cada doença existe um código, e este código se chama CID. C de casa, I de igreja, D de dado. CID. É quando o líder entende a recorrência de entregas de atestados associados ao mesmo CID, talvez vocês saibam, talvez não, mas a somatória de mais do que 15 dias de entregas de atestados, mesmo que alternadas ao longo do mês, pelo mesmo CID, é passível de um afastamento. Então, toda empresa tem uma área que analisa os atestados médicos e vai gerando ali um arquivo daquele, um dossiê, literalmente, de cada funcionário que tem essa recorrência de entrega de atestados. Quando o líder acompanha ao ponto de entender se o CID se repete, o que ele pode fazer? Ele formaliza um e-mail com as evidências, né? Print de folha de ponto, quantos atestados foram lançados e pede uma análise. Analisa se realmente é o mesmo CID, se é passível de um afastamento ou algo do tipo. E muitas vezes o líder já tem até um afastamento na mão dele e por não acompanhar, ele acaba deixando passar batido. E essa pessoa continua fazendo o quê? Entregando atestado, porque o líder não tem o que fazer. Na cabeça dele, ele não tem o que fazer. Agora, se o CID for diferentes, olha só que interessante isso. Eu tenho o caso dos injustificados, que eu acabei de detalhar, mas eu tenho CIDs que são alternados. Cada hora, esse meu liderado entrega um CID diferente. Ora é garganta, ora é cabeça, ora é barriga, ora é joelho, ora é pé. E aí, o que ele está normalmente acontece? O que ele está normalmente fazendo? Buscando motivos para não ir trabalhar. Isso acende dois alertas. O primeiro deles é uma pessoa que tem um péssimo comportamento e não está nem aí para você como líder e sequer para entrega de metas e muito menos para a empresa que paga o salário dele dobrado, porque o cara que entrega atestado médico, obrigatoriamente a empresa tem que bancar aquele dia sem o cara ter logado. Olha como é crítico o atestado médico entregue para a empresa. Este liderado, ele está buscando motivos para não ir trabalhar. E ainda ganhando a grana dele, o salário dele, muito bem, obrigado, dentro do mês, prejudicando o resultado de uma equipe inteira. E aí, o que acontece? O líder, quando ele faz esse acompanhamento minucioso, ele também vai envolver as evidências dessas faltas, ele vai formalizar um e-mail lindamente para a área responsável. Na minha época se chamava SESMIT, eu não sei se é assim ainda, mas SESMIT, ele vai avaliar a veracidade desses atestados. Eu, NICE, já mandei embora algumas pessoas por justa causa, por atestados falsos ou comprados. Então, o que essa área vai fazer? Ela vai pegar toda essa evidência que você formalizou, vai fazer uma análise minuciosa dos atestados, entrar em contato com os hospitais e vai dar a devolutiva dizendo assim, no meu caso, nessa experiência que eu tive,
o hospital retornou dizendo, nunca teve consulta aqui, nunca passou no hospital. Só que o médico, o ex-médico daquele hospital, carimbava, comprava o atestado, ganhava uma grana em cima disso, entregava atestados a dar com pau. E essas pessoas, até serem pegas, imagina quantos dias elas ganharam nas custas da empresa sem sequer terem trabalhado por isso. Então, quando a gente juntou essa evidência, reuni RH, reuni jurídico e decidimos mandar a pessoa embora por justa causa. E aí eu fui, de forma muito gentil, comunicá-la, né? Então, e é legal porque você tem um respaldo ali da área. Então, por isso que o líder não pode ignorar, inclusive, os atestados. Então, no case, né, no processo seletivo, quando se fala de absenteísmo, a primeira coisa que o líder ou o futuro líder deve levar em consideração: separe as faltas, que são os absenteísmos, em duas grandes frentes: justificadas e injustificadas. Para o que é justificado, agrupe dentro daquilo que é atraso e que é falta, efetivamente falando, do dia. Para cada uma delas vai definir uma ação. Lembre-se sempre do tempo de casa. Se a pessoa é nova, a ação é quebra de contrato. Se o cara está faltando no período de experiência de forma recorrente, não tem que ter conversa. Eu vou chamar essa pessoa, eu vou dar um feedback e falar, você está no período de experiência, é muito delicado você faltar, está acontecendo alguma coisa que eu possa te ajudar, você precisa de uma mudança de horário para eu avaliar a possibilidade, eu nunca vou prometer aquilo que eu não posso e que eu dependo de outras áreas para dar um de acordo. Então, é muito importante que o supervisor, o coordenador, o próprio gerente, ele tenha este nível de detalhe e este cuidado, porque nós somos o elo. O líder, ele é o elo entre a empresa e este colaborador, este funcionário. Eu chamo de colaborador quem de fato é comprometido e chamo de funcionário aquela pessoa que simplesmente está ali para ganhar o salário dela e olhe lá. Então, tem uma grande diferença, né? Colaborador colabora. Funcionário, ele tá ali para ganhar o salário dele e acabou. Então, deixo como dica aí para todo mundo. E quando as faltas são justificadas, olhem o CID. Se forem CIDs iguais, a somatória disso, por 15 dias ou mais, é passível de um afastamento. Se os CIDs forem diferentes, é passível de uma análise de veracidade, possível justa causa, dependendo do fim desta análise, que uma área competente vai te ajudar a fazer, desde que você formalize, gerando um dossiê com todas as evidências, para que a área tenha condições de fazer essa análise. Olha como é muito mais amplo do que parece, né, Zenário? Eu vou, inclusive, agora chamar o Carlinhos aqui com a gente. Fica aí comigo, Zenário. Vou colocar o Carlinhos no ar. Olha que mundo pequeno. Você assistiu uma live com ele, agora você vai participar da live com ele. Carlinhos, você tá aí? Deixa eu ver se ele tá aqui. Se você tiver aí, manda um pedido de você entrar ao vivo aqui, que aí eu coloco você com a gente. Zenário, e neste exemplo que você trouxe, até o Carlinhos dá aqui o sinal. Você lembra quanto era o seu absenteísmo e para quando foi, depois que você implementou a metodologia com este agrupamento? Lembro, na época quando eu peguei a operação, acho que eu estava com 14% e consegui entregar 6,8%. Uau! Depois de quanto tempo que você implementou? 2 meses. Aí do Cara, mais porque teve todo um trabalho a ser feito, né? e é gradativo, né? É uma evolução gradativa. Só para vocês terem como referência, qual que é a média saudável praticada de absenteísmo hoje no mercado? Varia de 5 a 6%. Nossa, Nice, mas é alto. Na minha época, e eu tô falando de, sei lá, 18 anos atrás, quando eu iniciei na minha jornada de liderança, a média era de 3 a 4%. Então, obviamente, por N fatores, o mercado vai mudando e a gente tem que ir se atualizando também, né? A gente teve uma pandemia, a gente tem hoje situações muito mais delicadas respiratórias. Então, o mundo mudou. Não adianta a gente querer engessar com o que a gente tinha anos atrás, que não funciona. Por isso que é importante vocês acompanharem um canal como o meu, modéstia à parte, que está aqui sempre trazendo situações extremamente novas e muito atuais da liderança. O Carlinhos mandou a solicitação, eu vou aceitá-lo aqui, e aí ele entra com a gente também, porque o Carlinhos tem cases também muito bons de absenteísmo, e a gente pode juntos ajudar a nossa Claudiane, a minha seguidora. Olha ele aí!
Gente, que noite gloriosa para mim. Vocês não estão entendendo o quanto eu estou feliz de ter duas feras no meu método juntinhos aqui comigo. Você tá bem, Carlinhos? Eu tô ótimo, boa noite para vocês. Olha, eu mexendo aqui nos filtros, mas eu não vou colocar filtro porque depois você vai publicar, né? Sim, com certeza. Nossa, que legal, hein? Fazer parte aqui desse encontro, né? Escutei agora o depoimento aí do nosso colega, né? E eu acho assim que é incrível mesmo a gente, no nosso papel de liderança, conseguimos entender qual o efeito que a gente causa na vida das pessoas, porque eu até preparei aqui algumas coisas quando você me convidou para entrar aqui, para poder compartilhar, né, um pouco dessa experiência de Por liderança que eu favor. tive e também falar como que eu agreguei, né, a partir do conhecimento do método de gestão que você me ensinou e que eu tive a oportunidade de ensinar para outras pessoas também, porque a gente vai compartilhando conhecimento, é assim que a gente vai mudando até a visão das pessoas sobre o nosso mercado, né? Nosso mercado que emprega tantas pessoas, que resolve o problema das pessoas, basicamente, né? Então, vai ser um prazer mesmo participar desse encontro aqui com vocês. Muito bom, Carlinhos. E conta pra gente, né, rapidamente, assim, um pouquinho da sua jornada desde supervisor, o que você, hoje você no patamar aí gerencial, né? Conta um pouquinho como foi, e daí você já entra trazendo um case de absenteísmo. E olha, temos um bom case daquela operação há 2 anos sem bater meta, quando a gente se conheceu. Mas se você tiver outro, fique à vontade para compartilhar. E traz como o Zenário trouxe, quanto estava esse absenteísmo, o que você fez e para quanto foi, em quanto tempo, assim? Conta um pouquinho primeiro da sua jornada rapidamente, depois você entra com o case. Como é que a gente pode contribuir com a Claudiane, que pediu ajuda aí para o case dela no processo seletivo para liderança? Tá certo. Bom, eu sou o Carlos, mas socialmente eu sou Carlinhos, né? Quantas equipes eu liderei que as pessoas me chamam dessa forma carinhosa, né? Como a minha família. E eu tenho 15 anos de experiência no nosso mercado, né? De atendimento ao cliente, e aí em todos os diversos modelos, né? Ativo, saque, que é o receptivo, receptivo de vendas, retenção ativa. Agora eu estou no mercado da cobrança. Então, dentro desses 15 anos, eu trabalhei com diversos produtos, né? Clientes do segmento de editorial, sou jornalista, então, e inclusive foi lá que começou, né, toda a minha trajetória e seguir para diversos outros segmentos, porque a gente precisa buscar uma competitividade dentro do nosso mercado, então não ficar limitado a só um modelo, só um tipo de atendimento. E aí as técnicas que a gente vai aprendendo ao longo desse caminho, quando a gente encontra bons líderes que nos ensinam, elas vão ser aplicadas também em outros modelos, tá? Porque às vezes as pessoas pensam assim que são somente operações ligadas ao ativo, né, que busca metas como cobrança, recuperação, né, de crédito ou vendas em uma determinada conversão, enfim, que acaba aplicando métodos de melhoria contínua. Mas a gente vê no saque tem notas de qualidade com forte peso, nível de serviço, a gente vê em todos os nossos segmentos e agora também com os canais digitais, né, que estão fortemente no nosso mercado aí, WhatsApp, e-mail e diversas formas de monitorar. Então, vivi toda essa transformação no nosso setor desde 2010, quando eu entrei, agora 2025, eu falo que eu fiz o debutante dia 19 de janeiro, porque foi a primeira vez que eu coloquei um headset na cabeça lá para fazer a venda do jornal Folha de São Paulo, que era um editorial assim que vendia muita assinatura pelo telefone naquela época, em diversos players. E eu tive 3 dias só de treinamento, então foi um caos, né? Naquele tempo não se pensava muito em melhoria contínua, essas coisas. Era mais amassar carne, né? Com relação à liderança, porque a liderança pegava muito forte, assim, lá em 2010. E aí o nosso mercado também passou por muita coisa com relação a NR17, né? Que são as normas regulamentares, que impedem algumas ações, e que organizam um pouco mais o dia a dia aí de uma operação. Mas, enfim, vamos lá para ajudar a Claudiane. Então, só para finalizar, né, trabalhei em vários segmentos, ativo, vendas, ativo retenção, saque, para banco, para diversos lugares, e agora estou na cobrança, né, que para mim é um trabalho um pouco recente, né, mas que facilmente a gente consegue aplicar o que a gente faz no dia a dia nos outros modelos, só com as particularidades ali da cobrança. Tudo envolve gente,
tudo envolve atender o que o cliente contratante quer, qual que é o indicador dele, descobrir qual que é a dor dele quando você tem outros concorrentes, né? Aí eu estou falando mais no nível de gerente, mas isso se aplica a todo mundo, né? Entender o que o cliente se importa, porque o gerente leva para o coordenador e passa para esse supervisor que vai lidar diretamente com a equipe, o que está sendo cobrado dele. E, obviamente, é o que importa para o cliente. Então, partindo desse princípio, todo lugar dá para aplicar um método bacana. Aí, falando do ABS, né, da Claudiane, para tentar ajudar um pouco, a gente tem que olhar muito além dos números, né? Identificar esses verdadeiros ofensores do ABS no call center. Aí, só para dar uns insights, umas ideias no case dela, que ela precisa fazer. Uhum. Então, o absenteísmo no call center, você trouxe até os indicadores aí de mercado, 4 e 5, mas antigamente era bem menor, né, a exigência. Aí hoje tem o tal percentual é do presencial, do home office é outro, enfim. Então, é uma métrica quando a gente olha só número, embora extremamente importante para a gente se nortear, porque a gente tem que ser orientado a dado, mas ele é muito frio. E aí, como que a gente identifica os perfis que, mesmo presentes, né, aí não são os absenteístas, mas eles minam a motivação dessa equipe, impactam a vontade dos colegas virem Ótimo trabalhar. ponto, E aí, Carlinhos. Nice, quais são os sinais que vão revelar esses ofensores invisíveis, né? Pensando que a gente pode atuar, nós líderes, preventivamente para evitar que eles contaminem o clima organizacional. Então, uma operação que ela está doente, né, do ponto de vista de resultado, e aí vai puxar lá todo estratificar mesmo a causa, de qual o problema, aí vai ter um grande ofensor, o absenteísmo, a falta de pessoas. Aí se tem que contratar mais gente, aí o problema é só mais gente faltando, né? Quando o clima organizacional, quantas vezes nós vimos uma célula baby recém-implantada que acabou de ser entregue pelo time de treinamento, né? E que ao começar a ter contato com o restante da operação, que já sofre com algumas deficiências de liderança, de dia a dia, acabam iniciando ali um processo de faltas, né? Elas começam a notar assim, nossa, 2 dias que eu não vendo, ou que eu não fecho um acordo, ou que eu não atinjo a meta ali, que todo mundo fala todo dia, mas ninguém veio falar comigo, ninguém tá interessado, ou esse sistema que eu não sei mexer, mudou o processo e não me explicaram direito, tenho dúvida, minha colega tem dúvida. Se alguém parar 5 minutos aqui no corredor e perguntar para todo mundo tem dúvida, aí amanhã vai cair aqueles clientes, eu vou ficar com medo, eu não vou saber resolver. Se eu errar, eu vou levar uma advertência, eu vou lá no hospital para pegar um atestado, né? Então, às vezes a pessoa até consegue por causas reais mesmo. Ela está sob alto nível de estresse. Então, assim, a gente precisa olhar o absenteísmo como um todo, mas olhando nesse ponto de vista dos ofensores invisíveis, que são aquelas pessoas que estão ali, elas existem em todo lugar. Tem aquela história dos 5%, que a gente já ouviu muito, a gente já falou para as equipes também, que 5% das pessoas serão incríveis mesmo em todas as suas áreas, né? Nós buscamos fazer parte desse 5%. Todo mundo que está aqui assistindo, quem assiste seus conteúdos e quem não te conhece ainda, mas que já pratica de alguma forma esse trabalho de ser gentil com as pessoas e rígido com os processos. Aí, o que eu diria, né, para ela? No passo que eu aprendi no 6, né? Do 7 em 30, que a gente falou tanto para a equipe, a gente compartilhou o método com os operadores mesmo, quando eu falo para a equipe, não é? Eu era supervisor nessa época, né? Em 2018, 2017, por aí. Enfim, e aí era seu supervisor quando eu aprendi o método. Então, feedback estruturado, que é o sexto passo, né? Quando você tem ali, você vai seguir. Todo mundo tem um plano de ação, vai ter que fazer. O gerente manda, tem que organizar um plano de ação. Aí aplica. Só que a falta de acompanhamento contínuo desse plano de ação, de mostrar para a pessoa quais foram os ganhos, e de preferência por semana, é claro que o líder tem que ter um termômetro ali do resultado diário daquele indicador específico que o ABS está afetando, por exemplo, e aí ele vai vendo se ele precisa fazer uma intervenção, que ele não vai esperar uma semana e nem ser morta para ele chamar o cara e falar sobre número. Mas por isso que existem outros trabalhos, que é do partido, enfim, outras ações que acontecem. Mas aí falando exatamente do ABS, no feedback estruturado, a observação do dia a dia, essa correção de rota, vai ajudar a gente a entender o perfil do time, porque é um feedback que é troca, né? É 80-20. Você fala 20%, porque você já sabe a mensagem que você tem que passar. Acontecem treinamentos, acontecem outras coisas ao longo desse percurso. Então, não é no feedback que você vai dar treinamento para o cara, não é no feedback que você vai ensinar alguma coisa com relação
ao dia a dia, sabe? Se tiver, muito superficial, porque senão você vai perder o foco daquele encontro, que tem que estar muito claro para quem participa dele, você e o seu liderado, de que é uma troca para falar de resultado, e o que deu certo, o que não deu, e para onde a gente tem que ir a partir disso. Sempre lembrar do resultado do cliente, mesmo que ele não esteja sendo atingido, mas lembrar dele e propor as metas SMART, né, que são específicas, mensuráveis, temporais. Então a gente tem que olhar para o cenário do cara. Não adianta você falar para um cara que é do quarto quartil que ele tem que virar do primeiro da noite para o dia, porque essa era a expectativa que tinha sobre ele. Ele vai se sentir mais pressionado, vai saber fazer. Então, por isso que o Smart ajuda muito nisso, né? Você vai olhar o histórico da pessoa e vai propor, mas sempre lembrando qual era o ideal para ela, né? Porque é ali que ela vai buscar. E quando ela atingir, ela vai ter uma grande dose ali de prazer, né? De sentimento de vitória, e você também, porque você cumpriu o seu papel com êxito, né? Enfim, e aí, nesse feedback estruturado, a gente acaba entendendo o perfil da equipe para não usar o mesmo discurso batido com todo mundo. A gente não pode usar o mesmo discurso quando a gente fala de pessoas. Se até, enfim, os algoritmos das redes sociais buscam nos aproximar de quem a gente concorda, a linguagem que a gente utiliza no dia a dia, né? É, isso é um sinal claro que as relações humanas precisam ser assertivas nesse aspecto. Então, desse discurso de entender ali a situação do cara, explicar os impactos no resultado do time. Às vezes é uma pessoa que, Deus, se dá bem com todo mundo, mas ela prejudica todo mundo, os colegas dela, que ela tira pausa, que ela se diverte, né? Olhando para o universo ali do supervisor e vendo a sua equipe. E tudo isso também, vamos pensar nas operações que tem comissão, remuneração variável, por exemplo, se impacta nos investimentos do próprio time. Nesse case, de uma operação que a gente trabalhou junto, né, Nais? A gente tinha um cenário de 2 anos que a gente não batia a meta, a equipe estava nesse cenário de entrega de atestados, o ABS injustificado também não era tratado muitas vezes 100% dos casos, porque havia aquela coisa do, beleza, a gente conversou aqui, eu entendi, mas não registrava. Né? Não que esse líder ele não ele estivesse, ele estava negligenciando com essa atitude, né? E muitas vezes eu me peguei nessa situação e de não documentar, e aí foi um divisor de águas para mim. O meu comportamento estava se refletindo, aquela negligência, numa justificativa da equipe de poder faltar. E aí, assim, as palavras falam, as palavras voam, mas os escritos permanecem, né? Até do latim. Verba volant, scripta manem. Esse daí é antigo, hein? Porque se a É, gente não registrar aquilo, como é que a gente vai validar aquilo que foi dito também? Porque são pessoas. Um dia a pessoa confundir muita relação de amizade, de parceria com o trabalho, isso é muito complicado também, né? Porque nosso negócio ele é gerido e ele é feito por pessoas, para pessoas e com pessoas. Então é óbvio que vai haver relações entre elas, mas pensa assim, líder, e Claudiane, se for o seu caso. Aquela pessoa que diz que é seu amigo, ela tem que fazer muito melhor do que todo mundo, porque ela quer te ajudar. E não ela vai te prejudicar dizendo que é seu amigo ou querer ter uma vida tranquila com relação ao trabalho dia a dia, negligenciando tudo e te prejudicando no final. O amigo que diz que é. Então, tome muito cuidado com isso. E aí, nesses feedbacks estruturados, a gente ouve muito a pessoa falando, ela comentando o resultado. Como no dia a dia também a gente fala com as pessoas, porque o supervisor tem rotina de reuniões diárias, que alguns lugares chamam de pré-eleição, outro lugar huddles, tem o mesmo propósito, falar de resultado e conversar com a galera. É um bom dia, uma boa noite, enfim. Tem o boa tarde. E aí, até falando que eu estava falando das operações ativas, que tem comissão. O cara não ganha uma boa comissão, a operação não consegue ganhar boa comissão, porque a empresa não fatura. Se não tem entrega de resultado, o cliente não aumenta as posições de atendimento, o cliente não investe com melhores mailings. Mailings é base, né? Imagina, você tem a empresa do Joãozinho e a empresa da Mariazinha. Né? Vou usar Mariazinha e Joaninha, né? Para ficar sem gênero. Eu só duas empresas. E aí, essas duas empresas A e B, a gente tem a A indo muito melhor do que a B. É óbvio que o cliente vai pensar que ele vai colocar mais investimento, uma base, um perfil de clientes muito melhor para ser convertido no resultado dele, aonde ele vê que o número surge. Porque ele vai ser insano de lá mandar para onde a galera aí fica ruim do osso. Então a operação sofre, a empresa sofre, os líderes, e muitas vezes se descontinua, né? A operação acaba por causa desses fatores. Então, olhar muito para essa interação dia a dia
E para você ter um papo desse, você não vai ter todo mundo, não vai ser todo dia. É o dia a dia, eles vendo os resultados, compartilhando com a equipe, celebrando as conquistas, os números do todo que a gente conseguiu bater, mostrando para eles onde a gente precisa melhorar no coletivo. Mas esse individual, porque o coletivo já acontece, ele tem que acontecer. A gente vê lá as operações ativas, que acontecem todos os dias, o início no mesmo horário. Você vê todos os líderes lá falando do seu time um pouquinho antes daquela turma começar. Então já tem. Por que não entrega a meta? Porque no individual aquele discurso não está atingindo o coração. Tem muitas vezes que tem muita gente que está lá na reunião, está assim, prestando atenção, está concordando, porque vive aquilo, entende o que o líder está passando. Também quer ver outros tempos, mas tem uma galera que são os indivíduos, atenções indivíduos que estão aí. E aí você vai usar do que a Anais falou, da régua disciplinar, de N fatores, porque essa pessoa com certeza ela dá alguns gatos aí que você vai pegar, né, com profissionalismo, com ética, você tem que responder pelo bem-estar, pela saúde da sua operação. Nenhuma pessoa é mais importante do que todo mundo. Como é que você vai passar um pano? Carlinhos, eu não sei se é o seu áudio começou a chiar. Aí, acho que parou. Só que agora a gente não te ouve. Você desconectou o fone, né? Desconectei, agora você me ouve? Nossa, muito bem. Super bom. Ai, que pena. Eu achei que com o fone ia ficar melhor. Tava bom, é que aí ele começou, Ah, tá. começou primeiro a dar uns bips, acho que a bateria devia estar acabando. Aí, como tá chovendo aqui, aí eu não posso ficar muito com a janela Mas não aberta. dá para ouvir, tá? Não dá para ouvir a chuva. Tá ótimo o áudio assim. Tá certo. Então, é assim, nesses momentos que você também captura o que você vai usar no feedback estruturado com aquela pessoa. Você tem que tratar, sei lá, gente, tem que ser uma coisa de 15 minutos, não pode ser longo, nada pode ser muito longo, as pessoas não têm muito tempo, elas não retêm muita atenção, um monte de assuntos, você tem que tratar isso nos momentos, tem que ser mais produtivo na agenda do seu time também. O que o time precisa? Treinamento contínuo, todo o tempo, tem que estar aperfeiçoando o processo, todo o tempo aperfeiçoando qualidade, conversando com eles, Muita interagindo, demanda, né? entendendo, medindo as pessoas, medindo em número, querendo ou não, porque é através dos dados que você vai se orientar, você vai ser mais objetivo e não subjetivo. É isso E aí aí. também, Nice, olhando cinco porquês, né, para quem não sabe, faz parte da metodologia do Lean Six Sigma, melhoria contínua, quando você tem que melhorar continuamente os resultados. Análise de E aí você tem que causa raiz, fazer né? da parte da análise, do segundo passo do método aí, né? Você olhar o indicador e pensar por que o cara tá faltando? Ah, você vai descobrir que pode ser pelo lugar, horário que a pessoa chega, porque na adequado você tem várias escalas dentro do time, você pode reorganizar isso. Você pode descobrir que é por causa do horário até mesmo dos filhos na escola, que essa pessoa está muito próximo do horário dela. Uma série de fatores. Você pode descobrir que é por causa do uso da ferramenta que ela não sabe usar. E por isso que ela fica com dor de cabeça, porque ela se estressa, porque ela fica ansiosa. E aí até um ABS injustificado, ou ela se atrasa. Então, assim, olhar os cinco porquês, ele é super importante, né? Porque muitas ações, elas pensam em reduzir o ABS, Claudiane, né, sua seguidora, mas elas focam apenas nos sintomas, sem atacar o real problema, né? E aí, como a gente pode aplicar essa técnica dos cinco porquês para entender profundamente as razões do absenteísmo no nosso dia a dia e a gente pensar em estratégias que realmente façam diferença na retenção e no engajamento dos times. Porque pensa que o ABS é o caminho do TO, né? Aí o cara vai embora, aí chega, aí você tem que treinar, enfim. E aí, quando a gente analisa os resultados, olhando o principal problema do time, do ABS, e a partir dele a gente chega no agrupamento, né? No quartil, né? Olhando as pessoas ali, com as suas particularidades. Eu já peguei operação, Nice, que o problema não eram as faltas do dia inteiro, das 6h20. Eram os atrasos somados em grande parte da equipe O Zenário comentou muito sobre isso, né? Que a soma desses atrasos acaba desencadeando no três absenteísmo, prejudica duas muito. pessoas que trabalharam a metade do dia, elas já foram uma falta inteira de uma pessoa, quando você É isso fala aí. de provimento de PA, que é a quantidade de horas que a PA está logada, um dos fatores de faturamento ali, um dos indicadores principais do faturamento de alguns clientes, de alguns players, né? Mas, enfim, olhar o absenteísmo, qual que é a causa mesmo, né? Qual que é o dos dois que é o maior problemático? É o atraso ou é a falta? Eu já peguei em operações de saque, por exemplo, atrasos como maior fator. Um dos clientes que eu fui gerente, fiquei 2 anos com um cliente com banco digital, ele tinha um indicador que chamava aderência.
Se você não tivesse aquela quantidade de pessoas logadas naquele horário, produzindo, fazendo job, né? Atendendo o cliente, ele colocava lá um percentual que era muito alto, 85%, 90% de produtividade real dentro das horas. Aí não tá nem falando o que é que a pessoa tá fazendo, sentido qualidade, a quantidade mesmo, indicador de produtividade. E aí era um parto, porque tinham o conjunto dos indicadores, até o Zenário falou, né? Que ele tem. Tinha um indicador do ABS, que era um dos fatores lá, de um bloco de indicadores, era um peso, né? Então, assim, quando a gente trabalha com pesos e determinados indicadores, é um caos. E aí, a gente precisa saber, precisa ter foco, porque todo mundo quer melhorar tudo, todo mundo quer bater meta, todo mundo quer encontrar a solução do problema, mas você não vai resolver tudo de uma vez, você vai atacar a causa raiz, que é realmente o problema maior de todos, que influencia todos os outros de alguma forma, em maior representatividade, e depois de tratar ele, você automaticamente vai melhorando os outros. E depois que você faz um plano que você está só acompanhando a melhoria contínua dele, você vai tendo mais tempo, mais fôlego como líder de olhar outras coisas, né? Mas enfim, pensando numa operação que está um caos, que é a maioria, né? Muitas vezes, né? Um caos. Por isso que tem que ficar contratando um monte de gente acima da capacidade, acima da necessidade, porque tem essa deficiência de gestão, de arrumar até mesmo tempo, né? Enfim. E aí, também continuando no feedback estruturado, porque eu acho muito importante o feedback, né? Hoje eu aprendi muito mais a ouvir do que a falar, obviamente. Aqui eu tô falando pra caramba, né? Mas eu ouço 20% do tempo. Eu até faço o percentual mesmo em tempo, em hora mesmo, porque eu tenho que dar esse espaço para a pessoa encontrar o próprio caminho. Eu já dei a direção em todos os outros feedbacks. Ela precisa, ali naquele feedback estruturado, falando de indicador, saber exatamente o que ela precisa fazer. E aí entra a falta de tempo, né? Você imagina 25 pessoas na equipe de um supervisor, fazer isso com todo mundo, toda semana, uma vez. Fora que tem pessoas que ele fala às vezes todo dia, né? Mas falar todo dia também é um problema, tá? Não é que o supervisor tá deixando de ser negligente, deixando de ser negligente, ó, perdão, tá sendo negligente com o resultado. Esse supervisor, ele tá transformando o discurso dele numa coisa rotineira, com aquela pessoa falando todo dia da mesma coisa, sem tomar uma ação maior, sem passar um nível, muitas vezes pelo companheirismo ou pelo esforço. Tem uma frase meio fria, meio pesada, para nós líderes, todo mundo tem maturidade para ouvir, que seu esforço me comove, mas é o seu resultado que me convence. Poxa, todo dia falando a mesma coisa, todo dia, né? Enfim. E aí a pessoa também não liga muito, né? Carlinhos, eu quero só pegar um gancho nisso que você falou, né? Para não deixar passar da questão da liderança paternalista. Muitas vezes, assim, e esse é um erro muito comum do líder achar que ele precisa ser o amigão, a amigona dos liderados dele, para ele então conseguir engajar. E o engajamento, diferente do que a grande maioria pensa, não é oba-oba, não é entrega de brindes, de doces. O engajamento é a pessoa se sentir pertencente. E para ela efetivamente conseguir entregar os resultados, né? Que é o que no final das contas é o que importa para a empresa, para o líder, para o próprio liderado, o líder precisa entender os motivos que essas pessoas têm para agir. A junção disso é a motivação. E o passo a passo, quando ele entra nesse feedback estruturado que você trouxe aqui, a importância, é isso que ele vai ter um diálogo para trazer os resultados e a partir destas oscilações ele entender o que está por trás desses gaps. E é isso que começa a fazer essa pessoa perceber que o líder demandou um tempo para analisar a história que ele está contando de entrega de resultados. E aí o que ele faz? Normalmente ele fala assim, discursos vazios do tipo: ó, Zenário, eu confio em você, cara. Você pode entregar muito mais do que isso, eu tenho certeza. Vamos lá, a gente está no novo mês. Bora fazer acontecer? E aí o cara fala, bora. E aí, beleza, ele deixa o cara ir embora, não estrutura, não firma compromissos, não estabelece ali um período de tempo para essa entrega ser feita e não registra aquele combinado que foi feito durante o feedback estruturado. E aí vira o quê? Um bate-papo. E aí, mais uma vez, ele se pega mais uma semana falando pro cara: ó, não deu semana passada, mas essa semana eu confio. Essa semana eu tenho certeza que a gente vai chegar lá.
e vai nessa conversa vaga. Por quê? Por conta de uma liderança paternalista, porque acha que tem que ser amigão para as pessoas. Ah, mas se eu pegar pesado, eu vou perder a pessoa da minha equipe. Ela vai embora. Você já está perdendo, porque a gente está falando aqui de absenteísmo. O cara nem está com você está com medo do quê? Então precisa ter uma pegada um pouco mais forte, fundamentada e sempre de forma muito gentil. Não preciso ser grosseiro. Eu me lembro que no início da jornada, cara, eu peguei vários pares meus e líderes e liderados, enfim, são tantas histórias, né? Que, gente, era tipo generalzão, não precisa ser dessa forma. Né? Às vezes, assim, a pessoa acha que você dá. Eu me lembro que, assim, eu tenho esse hábito até hoje, eu faço questão de cumprimentar as pessoas, todas elas, todas. Bom dia, como você tá? E pela resposta ou não desses meus liderados, dessas pessoas que estão no meu entorno, eu vou sacar se tem alguma coisa diferente. E eu continuo no meu bom dia, tudo bem, bom dia, ótimo dia, ótimo dia. E aí eu deixo passar um tempinho e chamo aquela pessoa que eu percebi. Essa é a grande sacada. O líder precisa ter essa sensibilidade, né? Ele precisa ter essa sensibilidade. Agora eu quero ouvir de vocês, como líderes mais experientes, infelizmente, para a gente ir caminhando para o final da live. Gente, já passou quase 50 minutos, que pena. Eu quero que vocês deixem para os líderes novos, para os mais experientes, pegando um gancho nesse tema que é tão sensível, que é o absenteísmo, que são as faltas, duas dicas. Antes das dicas, eu queria que vocês falassem um grande acerto e um grande erro que vocês tiveram na jornada como líderes e que vocês podem dar de dica para quem hoje comete talvez esses erros que vocês cometeram no passado e que hoje viraram grandes acertos. Zenário, começa com você. Um grande erro e um grande acerto da sua jornada e o que você pode deixar como dica sobre absenteísmo para quem nos ouve aqui como líderes. Um grande erro, Nice, que eu até pontei no comecinho, é o feedback em grupo, né? Eu começar a aplicar o feedback individual, isso realmente merece. Porque aí eu acabo, ao invés de motivar uma pessoa, eu desmotivo as demais que estão motivadas por receber o mesmo feedback do que o outro. E aí se questionam qual é o diferencial se eu estou entregando porque eu estou escutando isso. Então esse foi um erro que a gente, né, acaba desconstruindo ao longo da nossa trajetória e do entendimento que a gente tem dentro do call center. E o acerto é parabenizar pelo processo, pelas grandes ou pequenas evoluções. A gente foca muito, mas se o colaborador não atingiu a meta, mas teve ganhos aí em percentuais, né? Não parabeniza, a gente só parabeniza se chegar na... Então, e a evolução, onde é que fica? Porque o processo que nos ensina não é chegar lá no ponto direto, né? E aí, falou, não é eu sair do Q4 pro Q1, é do Q4 talvez pro Q3, na outra semana pro Q2 e finalizar o mês Q1. Olha o processo, olha o quanto ela evoluiu. Eu acho que para a pessoa isso é muito mais significativo, né? Ela às vezes desacredita dela mesma quando o Carlinhos fala assim, estou agoniado com algum processo e vou ali ver se eu me afasto e eu não trabalho. Então, quando ele entende esse processo, o quanto é bom, ele tem esse engajamento de tentar continuar ainda mais e dar ainda mais do que ele já está dando. Então, eu acho que a falha é o feedback em grupo, para pessoas que não mereciam escutar aquele feedback, e o acerto é você parabenizar cada evolução que o colaborador teve. Cara, você foi cirúrgico nas suas dicas. Se eu tivesse, no início da minha jornada, recebido essas dicas lá atrás, talvez eu tivesse demorado menos tempo no meu processo para chegar aonde eu consegui chegar. Então, que dicas preciosíssimas e que eu exploro bastante dentro da minha mentoria com os meus alunos, que são líderes, porque realmente, em grupo, até o Leandro colocou aqui, ó, nem todos sabem tomar para si o que realmente é válido no feedback em grupo. E aí, o que acontece? Eu deixo quem tem que ter um papo mais reto numa zona de conforto, já que eu tô falando para todo mundo, e eu desmotivo o cara que tá tomando uma paulada ali, muitas vezes por absenteísmo, e ele fala assim, cara, eu venho trabalhar todo dia, o que eu tô fazendo nessa reunião? Todo dia eu tô aqui. E aí o líder fala assim, gente, mas por que eu tenho uma equipe tão desmotivada? Por responsabilidade do próprio líder.
que fala o mesmo discurso para todo mundo e não sabe trabalhar de forma agrupada. Então, parabéns, Zenário, e curtir o processo, né? Viver o processo, respeitar o processo. Por isso as metas smarts, por isso os compromissos de acordo com o potencial de cada um, olhando o histórico, melhor mês, e a partir dali estabelecer as quebras de recorde. E a cada quebra comemorar muito, porque não é fácil. Muito bom. Gratidão pelas suas dicas preciosíssimas. Carlinhos, e você? Um erro e um acerto aí ao longo da sua jornada, e o que você deixaria de dica para o líder que nos ouve, que talvez esteja ali sofrendo por algo que você já conseguiu ultrapassar? Olha, o erro principal. Nossa, muito legal o que ele falou, parabéns, viu? Achei bem interessante. É, O erro foi não documentar o dia a dia e, pela falta de tempo, tornar esse, na minha cabeça, como um processo burocrático. Depois que eu comecei a fazer esse processo de documentação, eu comecei a ver que as coisas iam caminhando, porque senão fica o mesmo discurso, senão cai no descrédito, para ser mais objetivo. Porque como que a gente fica 2 anos numa operação sem atingir resultado e do nada, após um trabalho forte, com diversos envolvidos, áreas, enfim, e se tornou um Documentando. marco. E se tornou um marco também na empresa que a gente trabalhava, justamente por causa dos resultados que a gente conseguiu entregar com sustentabilidade, né? Os melhores resultados no mês. Eu lembro de uma vez que o extrato da base veio lá que a gente ia bater 100%, a gente bateu 100%, 106%, né? Dentro desse processo aí, dessa operação. Então, o erro foi não documentar e o acerto foi começar a fazer os feedbacks estruturados. Então, acho que esse ponto, porque a preleção já fazia, eu, né, me preparava o tema, o número para mostrar, fazer tudo aquilo. E cobrava muitas vezes, fazia aquela coisa com a temperatura um pouco mais alta. Então, todo mundo sabia que um dia ia me ver bravo, ou eu ia estar super esperançoso por entregar o resultado, mas o resultado era o mesmo, né? Então, quando a gente mudou o cenário, e também um turnover alto, que é a rotatividade de pessoas, e absenteísmo também. E aí nós reduzimos o absenteísmo, era 2 dígitos, 15%, a gente conseguiu reduzir. Em alguns momentos, final de semana, batia 30%, 40%, e no final de semana, no sábado, né? E a gente conseguiu entregar as metas de mercado de 4%, 5%. Então, mudou algumas pessoas? Disso. Nossa, Carlinhos, é muito verdade. Zenário, imagina você ter uma equipe. No meu caso, era uma operação, porque eu gerenciava essa operação, o Carlinhos era supervisor na época. Imagina você ter uma equipe num final de semana onde você chega a 40% de faltas. Era esse o cenário da operação quando eu assumi. E por que será que essa operação há 2 anos não batia meta? E tem um depoimento lindo aqui, Carlinhos. Olha só, a Thaís escreveu assim, ó, detestava as diretrizes e diretoria da empresa da qual trabalhei. Obrigada por não citar, Thaís, arrasou. Mas amava o meu líder, olha a importância de uma liderança. Amava o meu líder e o quanto ele me motivava a ir, mesmo tão desanimado. Obrigada, Carlinhos. Olha, gente, olha isso. Quando eu falo que eu ajudo líderes a bater meta todo mês, mesmo com uma equipe desmotivada, o que a Thaís escreveu aqui é a prova viva de que isso é real. Porque quando o líder entende que existe um caminho, que são 3 pilares, e dentro desses pilares, apenas 7 passos, que quando ele coloca em prática, ele muda a mentalidade de um time, e a dele, principalmente, começando pela dele, acontece isso que a Thaís colocou aqui. Mesmo se sentindo desmotivada, ela vai. Ela vai pelo líder, ela vai pelo movimento, ela vai pelo engajamento que está sendo causado ali. Obrigada pela sua linda contribuição, Thaís. Muito bom. Gente, ó, eu preciso finalizar antes que o Insta derrube a gente aqui, mas eu quero realmente agradecer. Primeiro, por vocês terem acreditado nessa metodologia. É um sonho grande que eu trago há anos na minha jornada, que eu pratico até hoje, e que é esta metodologia que me faz ler os meus e-mails totalmente todos os dias, saber organizar a minha rotina, fazer minha 1 hora de almoço, e dependendo do turno do líder, né, de janta,
sem a preocupação de que se eu voltar, minha casa caiu, desmoronou, porque a minha equipe, eu preciso estar ali o tempo todo pilhando para as coisas acontecerem. Então, É raro, mas acontece. é raro, mas acontece sempre, né? É tipo isso. Então, eu quero agradecê-los e parabenizá-los, né, pela jornada, pela trajetória linda. O Zenário, em 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses aí, saindo do patamar de supervisor e alcançando níveis de pleno, de sênior como supervisor, e agora como coordenador, já passou pelo nível de júnior, já está no nível de pleno, e daqui a pouco eu tenho certeza que estará galgando um patamar gerencial, assim como o Certeza. Carlinhos Com essa atua, visão, com né? certeza, vai fazer parte do lado de cá. Não tenho dúvida disso. E a você, Carlinhos, por toda essa jornada incrível, por sempre acreditar, estar me apoiando, tanto que está aqui na live, chegou também do trabalho, assim como eu, assim como o Zenário. Estamos aqui, né? Reservando um período para ajudar outros líderes que precisam conhecer essa metodologia. Numa outra rede, eu recebi um depoimento, né, de um líder que me acompanha lá. E ele falou assim: ó, os teus conteúdos precisam ter muito mais alcances, porque tem muitos líderes que precisam do que você entrega. Então, é devagar e sem pressa. Sabe, você fazer algo de fato estruturado? É o que o Zenário colocou. É você curtir o processo. Então, eu estou no momento de entrega, de estabelecer a minha casinha de tijolos. Sabe a casinha dos 3 porquinhos? Eu não entro em nada para fazer uma casinha de palhas, para construir uma casinha de palhas. Eu quero construir uma casinha de tijolos, que quando as pessoas conhecerem e colocarem em prática essa metodologia, elas vivam o que vocês viveram. Então, gratidão por este momento, por estarem aqui comigo, por fazer acontecer e por me ajudar a colocar dentro das empresas líderes como vocês, que fazem a diferença, que cuidam de gente e que através delas os resultados vêm, não por mágica, através de método, né? Não existe mágica, existe método. Então, vocês são provas de que realmente isso é possível. Muito obrigada e parabéns pelos profissionais e seres humanos que vocês se tornaram, viu? Obrigado, Anaís. Obrigado por ter nos ensinado tanto. Nos Nos ensina. vemos na próxima, só me convidar. Tá ótimo. E ó, espero que a gente tenha conseguido aqui. Poxa, trouxemos vários insights para Claudiane, A gente pode a falar de outro seguidora que tema pediu no outro dia, né? De isso. qualidade, de Com certeza. produtividade. Temas não faltam, né? Temas não faltam. Hoje era mais para ser específico mesmo, respondendo aí a Claudiane. Espero que a gente tenha conseguido ajudar. Muito obrigada a todos vocês que participaram, que permaneceram com a gente até aqui, que já saíram, né? Porque devem ter aí outros, obviamente, por 10 horas da noite, só pessoas diferenciadas, profissionais diferenciados estão aqui até esse momento. Então, muito obrigada. E eu espero que a gente se veja nos próximos vídeos. Vou subir esses vídeos nas redes. E se você que nos acompanha entender que tem outros conteúdos que também podem te ajudar, comenta. Comenta no vídeo, coloca aí o que mais poderia te ajudar, que eu vou fazer questão de trazer aqui, se não sozinha, com convidados incríveis como esses de hoje, para te ajudar a bater meta todo mês com a tua equipe, mesmo que ela esteja desmotivada. É possível. E eles estão aqui para não me deixar mentir. Muito bom, Valeu. gente. Obrigada, viu? Um descanso maravilhoso aí para vocês. A Ana Cássia coloca, depois ela precisa trazer o ranking do primeiro lugar. Ó, desculpa, né, gente? Coisa mais linda. A Ana Cássia viveu isso com a gente lá, né? Foi muito bom. O Felipe tá pedindo, faz o podcast de gente e gestão, seria muito bom. Tá anotada a dica aqui no meu chat, pode ter certeza. Eu vou trazer, inclusive, pessoas de RH também. Eu acho que é bem legal a gente ter profissionais de outras áreas que possam agregar, né, no nosso dia a dia. Gratidão, gente. Uma noite abençoada para vocês. Tchau, tchau. Obrigada por tudo e por tanto. Beijos.